Boa noite a todos e a todas que estão em casa, que nos veem nesse momento. É uma satisfação estar com vocês aqui para tratar de um assunto tão importante nesse momento que é tão difícil para todos nós. Em nome de todos que fazem a Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a própria UFRN, dou as boas-vindas e agradeço a oportunidade de estar com vocês. Também quero apresentar, me chamo Jean Joubert, sou professor da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente diretor da escola. Quero também apresentar para vocês os nossos convidados, né? O nosso tema tratará sobre as instituições de ensino e os desafios que cada um tem enfrentado nesse momento para lidar com a pandemia. Estão conosco aqui o Paulo Ronchi, que é diretor do Instituto de Artes da Universidade de Campinas, a Unicamp, a Adriana Schincariol, que é coordenadora pedagógica da Escola de Música do Estado de São Paulo, EMESP Tom Jobim, também Lloyd Magalhães, que é diretora do Instituto Tecnológico de Goiás em Artes, Basileu, França, e Diego Grendene, que é diretor da Escola de Música da OSPA, né, o Conservatório Pablo Conlos. Quero agradecer a todos os convidados que estão conosco aqui por terem dedicado, né, tempo aí nos seus trabalhos. Está todo mundo agora nesse momento sobrecarregado, eu sei, porque nós rompemos aquele tempo protocolar de trabalho que a gente tinha antes, né, chamado o horário comercial, e agora a gente trabalha praticamente o tempo todo, né? Dado aí a situação que todos nós enfrentamos. Então, quero agradecer a todos vocês, informar a todos que estão em casa que nós dividiremos em 3 blocos. No primeiro momento, cada um terá uma fala de cerca de 10 minutos para falar das suas instituições. Depois, na sequência, nós faremos questionamentos, colocaremos posicionamentos uns para os outros, e num terceiro momento, nós receberemos colocações, questionamentos feitos pelo chat. E aí, a partir daí, nós responderemos. Nós temos um tempo limite até as 21 horas, porque às 21 horas nós começaremos uma nova transmissão, tá? Então, quero agradecer. Passo primeiro, então, eu vou fazer uma escolha aqui na sequência dos colegas que estão aqui, e passo primeiro, então, para a Adriana Schincariol, a quem agradeço novamente pela oportunidade de estar conosco aqui. Muito obrigado, Adriana. Boa noite a todos e todas. Fiquei muito honrada por esse convite feito por vocês, por toda a equipe aí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu acho que todos os meus amigos, boa noite aí, o Paulo, a Lloyd e o Diego, que estão participando com suas instituições, representando suas instituições, e é um grande prazer mesmo. Eu acho assim que nós estamos num país gigante, né, que nós precisamos aprender e trocar experiências num momento difícil que nem esse. Então, eu sou violista, coordenadora, toco no Teatro Municipal. Aqui eu estou representando a EMESP Tom Jobim, que é uma escola de música pública, que é gerida pela Santa Marcelina Cultura. E lá eu sou coordenadora pedagógica. Eu sou mais voltada para a área erudita, porque nós temos 3 outros coordenadores lá, o Edu Ribeiro, que cuida da área de popular, e o Paulo Braga também. Somos nós 3 coordenadores que cuidamos da escola, da organização da escola. E eu acho assim que a escola é uma escola pública que ela atende pessoas jovens. Nós temos uma escola assim numa gama de alunos e alunas muito gigante, porque nós temos alunos desde crianças que iniciam um curso de formação. A escola é dividida em cursos de formação e cursos livres. Os cursos de formação se iniciam aos 7 anos de idade. A partir do momento que a criança é alfabetizada, ela começa a estudar lá para todos os instrumentos, menos os instrumentos da área popular, que são os instrumentos elétricos. E existe o 4º ciclo, que é um ciclo de aperfeiçoamento, que ele não tem limite de idade de ingresso, onde existem todas aquelas práticas que nós temos de música antiga, academia de ópera, o curso de composição, curso de regência coral. São cursos onde os alunos, às vezes, eles terminam uma universidade e vão fazer essa especialização lá. O curso de música antiga, que é um curso muito completo, né, que nós temos na EMESP. E, com isso, também a EMESP cuida dos grupos jovens, dos grupos artísticos jovens, que nós temos a Orquestra Jovem do Estado, o Coral Jovem, a Orquestra Jovem Tom Jobim, a Orquestra da Academia de Ópera e a Big Band, que faz parte também da Orquestra Jovem Tom Jobim. Então,
imagina o número de pessoas de idades e de especificações diferentes, né? A EMESP é uma escola muito prática. Um aluno que entra no curso de formação, ele fica 6 horas durante a semana tendo várias aulas, e a maior parte das aulas são práticas. Nós temos as aulas que nós chamamos de apoio, mas são aulas que eles têm atividades práticas nessas aulas teóricas. E tem também as aulas das práticas coletivas, onde tem as práticas de conjunto, música de câmara, que fazem parte da grade curricular, e elas exigem que os alunos toquem junto, né? Então, desde as crianças, nós temos no primeiro ciclo, que é o trabalho que nós temos com as crianças, nós temos assim salas de aula com 45 crianças fazendo aula ao mesmo tempo. Então, imagina nesse momento de pandemia o que aconteceu, né? Eu acho que o grande desafio foi esse. Nós moramos numa cidade gigante. A cidade, uma pessoa para chegar para a escola, ela às vezes pega 3 conduções. Então, quando nós soubemos que estava acontecendo todo esse agravamento dessa pandemia, tinha chegado ao Brasil, as aulas foram suspensas. Foi a nossa sorte, porque nós não tivemos caso nenhum dentro da escola de algum aluno ou algum professor que adoeceu em função da pandemia. E a escola ela tem 1.300 alunos. Hoje, como alguns desses cursos livres, esses cursos são cursos para a comunidade, cursos de prática, são 84 cursos livres. São cursos anuais, que são cursos que funcionam com 2 horas semanais. E, por exemplo, onde nós atendemos a comunidade, com iniciação ao ensino de música para alguns instrumentos, prática de algumas coisas específicas da área de música popular. Por exemplo, nós temos um curso que chama Pixinguinha na Pauta, que as pessoas se inscrevem para tocar obras e os arranjos do Pixinguinha, junto com os professores da área de popular. Temos uma orquestra barroca, tem uma orquestra de cordas para adolescentes. Então, esses cursos livres, eles trabalham também, temos alunos de 80 anos na escola, que são o curso do coral para a comunidade, onde as pessoas que já gostam de cantar, já têm uma prática, elas conseguem fazer uma atividade artística dentro da escola, né? Então, os desafios são muitos. Primeiro que, existe a prática da aula de instrumento, que é uma prática muito professor e aluno, né? Os alunos têm aulas individuais, então o professor ele trabalha com o aluno especificidades dele, do som, do aprimoramento técnico, da postura, e daí nesse momento tudo se encerrou com essa distância. Os professores estão dando aulas online, todas as aulas de disciplinas teóricas, as aulas de instrumento, mas existe aquela dificuldade também, que nós temos assim cuidado de cada aluno. Tem alunos que têm um celular na família. Nós trabalhamos muito com alunos de baixa renda, também porque, sendo uma escola pública, que o aluno entra por mérito, ele faz um processo seletivo, já tem pré-requisitos para cada aluno. Ninguém aprende música na EMESP nos cursos de formação. Ele vem de algum outro lugar, faz a prova e entra lá para começar a estudar. Então, esses alunos, muitos deles vieram do outro programa que a Santa Marcelina, que é a gestora dos 2 programas, administra, que é o Guri, dentro de São Paulo e da Grande São Paulo. Então, nós temos já um trabalho de continuidade, onde o ensino de música começa nos polos do Guri, que são 46 polos espalhados por São Paulo e Grande São Paulo, e os alunos que querem ser músicos, eles fazem prova e acabam continuando seus estudos dentro da EMESP. Então, assim, nós temos alunos que demoram 2 horas para chegar da sua casa para a EMESP. Eu não sei se é uma realidade comum nessas outras instituições, mas São Paulo ainda sendo um foco gigante, vocês estão acompanhando nos noticiários, né? São Paulo está sendo um foco muito grande da Covid, de casos de pessoas que pegaram a Covid, e também de pessoas que estão em tratamento, e também muita coisa do desemprego, existe muita informalidade nos empregos aqui, que são os pais que trabalham com os nossos alunos, né? Então, nós temos feito campanhas também, tem até uma campanha que foi feita agora, que nós lançamos essa semana, do Vida, Doe Música, que é um projeto para arrecadar dinheiro para comprar cestas básicas para as famílias.
que estão em situação de alta vulnerabilidade nesse momento. Então, assim, os desafios são muitos, mas eu fiquei muito impressionada, porque nós temos professores mais idosos também dentro da EMESP, e eles tiveram assim uma vontade de querer ingressar nesse mundo da tecnologia, pediram ajuda para os seus netos, para os seus filhos, para eles poderem atender os alunos, sabe? Os alunos, cada um, nós damos a liberdade de cada um escolher a melhor forma, né? Ou através do Zoom, ou através do Google Meeting, ou através do WhatsApp, porque também tem essa coisa, né? Às vezes o aluno não tem um programa de dados que ele consiga acessar qualquer tipo de mídia, e ele tem que tentar essa mídia que consome menos programas, consome menos o celular dele, quanto ele tem dentro do celular, né? Então, é um desafio muito grande, assim, nós temos, por essa coisa, no caso da IMESP, por ser uma escola que trabalha com alunos desde 7 anos até 80 anos de idade, que moram, imagina, nós atendemos pessoas, assim, de mais ou menos 80 e poucas cidades de São Paulo. Existem pessoas que vieram de outros estados para morar em São Paulo para estudar música, porque, em função de participarem dos grupos jovens, eles ganham uma bolsa e conseguem ficar morando em São Paulo para tocar, né? Então, eu acho que as dificuldades são muitas. A gente fala desafios porque não são só dificuldades, né? São desafios e todo mundo está aprendendo com isso. Eu acho isso muito importante. E a troca de experiências, conversando com as pessoas, a gente viu muitas coisas que facilitam na hora de você ensinar. Tem esse problema dos instrumentos, tem instrumentos que não captam. Você vai tocar um contrabaixo, vai fazer uma aula via YouTube, via Zoom, ele não capta, às vezes, o grave. Então, você não tem equipamentos dentro de casa. A gente até foi impossibilitado de adquirir equipamentos nesse momento também, né? De escolher um equipamento melhor para você poder atuar. Então, são desafios assim que nos levam a descobrir outros lados da gente, eu acho. Então, perfeito. Falta um minutinho, Adriana, se você quiser. Tá bom. Não, é isso. Em linhas gerais, já que a gente vai conversar sobre isso, né? Vamos, agradeço a sua fala, é interessante você colocar isso, porque na minha perspectiva aqui do Nordeste, a gente tem um estado que tem um tamanho interessante e a maior parte dos nossos estudantes vem do interior. Então, quando eu pensando assim em São Paulo, né, o enfrentamento, apesar de não ser bem o interior, mas é a mesma coisa, porque é uma cidade muito grande, as distâncias são muito grandes, né? Então, o meu estudante pega 1h30, 2 horas do interior para cá de ônibus, o seu estudante está na cidade de São Paulo e enfrenta a mesma dificuldade, porque tem que se deslocar da mesma forma, né? Sim, a mesma coisa. E é o mesmo tipo de dificuldade, e às vezes até a dificuldade financeira também que ele tem, né? Para ele conseguir chegar na escola. Perfeito. Eu passo, então, agora, agradeço, Adriana, a sua fala. Obrigada. Eu passo, então, para o Diego Grandene, então, fazer seu posicionamento. Tranquilo, Diego. Ok, só tive que ligar o microfone aqui. Tudo bem, querido. Bom, boa noite, pessoal. Aqui do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, né, atravessando todo o Brasil e com essa maravilha que é a internet, chegando a vários locais aí, né? É um prazer estar aqui. Boa noite, Jean. Obrigado, Adriana, pelo depoimento, muito legal. A Lloyd, o Paulo. Eu fiquei ouvindo sobre a EMESP e fiquei identificando, porque eu sou diretor da Escola de Música da OSPA, Conservatório Pablo Cômulos, que é uma escola de música que é ligada. A OSPA é a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, né? Embora tenha esse nome, ela é ligada ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Mas nós também temos algumas características semelhantes à da EMESP, porque nós atendemos crianças desde os 8 anos, e nós também temos o curso profissional para as pessoas, às vezes também que já terminaram a universidade, para elas poderem, então, continuar os seus estudos, se elas quiserem, né? E aqui nós temos alguns instrumentos, por exemplo, que a Universidade Federal não tem aula, é o caso dos metais, né? Não tem curso, então trompete, trompa, trombone, tuba, nós damos aula e eles não haveria possibilidade de fazer aulas
dentro da universidade. Então, a Escola da OSPA tem um papel muito interessante nisso. Assim como a EMESP, nós também não aceitamos alunos, eles vêm de outros locais também, né? Muitos projetos sociais, que é uma coisa muito interessante que começou no Brasil há um tempo e que realmente tem dado resultados muito bons, né? Claro que o nosso tamanho é bem mais modesto, nós temos 250 alunos, né? E não mais de 1.000 que a Adriana falou. Estamos com um projeto para expandir a escola para 800 e para fazer daí um trabalho um pouco mais assim dessa coisa de base, né? É uma escola que um dos objetivos principais, ela foi fundada na década de 70, porque em Porto Alegre não existiam músicos de orquestra bons o suficientes para tocar na OSPA. Então o maestro da época, ele fundou essa orquestra, trouxe muitos uruguaios, vieram muitos uruguaios na década de 70 tocar aqui na orquestra, e eles passaram a dar aula na escola. E até hoje, se a gente pegar a nossa orquestra, 1/3 dos músicos da OSPA passaram pela Escola de Música da OSPA. Então, é uma escola que tem um trabalho muito importante. Falando sobre o desafio da pandemia, eu acho que eu estava refletindo sobre isso hoje. Quando começou, a gente tinha uma percepção que a gente ia ficar 2, 3 semanas em casa e que depois tudo ia voltar ao normal, né? E talvez por isso, o irônico da situação que acabou nos ajudando, talvez por isso a gente acabou pensando lá na direção assim, bom, se é 2 ou 3 semanas, vamos tentar continuar online, porque daí, né, logo vai voltar, então cada professor vai e faz o melhor possível. Já quando começou, porque o Rio Grande do Sul começou a tomar medidas restritivas, e as escolas demoraram uma semana, mais ou menos, para fecharem também. Mas a gente sentiu no ar que ia fechar, então a gente já disse para os professores, vamos lá, vamos passar as aulas para o modo online, né? Só que daí aquilo, alguns professores já tinham experiência, né? Inclusive, tem professores que estão dando aula aí no FIMUCA, né? O Tiaguinho do trompete, o Miltinho do trombone e o Wilton. É uma honra para a Escola da OSPA ter professores também dando aula. Parabéns por esse festival que vocês estão fazendo, que também é uma coisa que está ajudando o pessoal a enfrentar a pandemia. Mas, então, alguns dos nossos professores tinham experiência, outros não tinham experiência nenhuma. Mas, assim como a Adriana falou, eu também fiquei feliz que o pessoal, tem gente que pede para os filhos, né? Tem gente que já sabia, foi ganhando experiência. E as primeiras 2 semanas foram, assim, do pessoal foi se achando como fazia, como não fazia. E aí nós começamos a fazer reuniões de professores, e daí nas reuniões de professores, cada um contava da sua experiência, como é que estava sendo com os seus alunos. Então, um dizia assim, eu estou usando o Zoom, mas o Zoom tem isso, o Zoom tem aquilo, o Zoom tem aquilo outro, eu estou usando o Meetings, tem isso, tem outro. Tem outros que faziam por WhatsApp, porque isso também é uma coisa interessante, nem sempre a gente pensa nessa coisa dos dados, das pessoas que têm condição e não têm condição, isso é muito importante também. Mas também a gente tem que se dar conta que nem sempre aquela coisa que é mais tecnológica, que tem mais dados, como o Zoom ou o Meetings, é o melhor. Às vezes é melhor o aluno gravar no seu celular, né, ou no celular de alguém da família, quando tem um celular só por família, gravar um vídeo ou até um áudio, e o professor tem mais noção da realidade do que se ficar no Zoom, que daí... até postei lá no meu Facebook esses dias a partitura toda, né? Porque toca um pedaço, a transmissão interrompe, aí depois vem tudo de uma vez, né? Completamente. Então, quem está dando aula online sabe disso, né? Mas o mais interessante foi essas trocas de experiência. Aí um diz assim, não, mas tem uma ferramenta lá que você vai no Zoom e aí você habilita o som original, porque o Zoom tem né, tem lá um algoritmo, um dispositivo, não sei bem a palavra, que ele favorece a fala, né? Então, essa busca de soluções em conjunto acabou fazendo com que, em seguida, assim, todos os professores de instrumento tivessem dando aula já. Assim,
poucos alunos que não estavam acompanhando, e daí a gente tentou, através da secretaria, né, entrar em contato com todos. As nossas aulas de teoria e percepção também continuam. Agora, a questão dos grupos já é mais complicada, embora o nosso maestro da OSPA Jovem, nós temos uma orquestra jovem, nós temos uma banda sinfônica, nós temos um coro jovem, nós temos uma orquestra preparatória de cordas, né? Então, são 4 grupos instrumentais, e o nosso maestro, que está preparando para esse ano a Quinta de Tchaikovsky, ele está fazendo ensaios, por incrível que pareça, né? Ele se reúne com cada naipe, Isso realmente, eu acho que esse foi o espírito desde o começo, e isso que tá ajudando, inclusive porque, além de ter essa parte educacional, da gente continuar estudando, todo mundo que é músico sabe que o pior que tem é parar, né? No momento que a gente para, todo mundo deve ter ouvido já aquela história, sempre dizem, foi o meu professor, foi o pianista, foi o violinista, mas a história é sempre a mesma. Quando eu fico um dia sem estudar, eu escuto. Quando eu fico 2 dias sem estudar, meus alunos escutam. Quando eu fico 3 dias sem estudar, todo mundo escuta, né? Então, isso aí é uma coisa que todos os instrumentistas têm em comum. Então, acho que parar é o pior. Então, a gente usou todas as ferramentas que a gente podia, de todas as maneiras, para a gente continuar, e tem funcionado muito bem, né? Como eu estava falando, a questão dos grupos é bastante mais desafiadora. O nosso professor do coro, ele tem feito atividades também com os alunos, e nós começamos a pensar assim, poxa, a gente se foca tanto nas dificuldades, mas será que não tem algumas coisas que são melhores? Então, por exemplo, a própria questão das reuniões de professores, que às vezes para achar um horário é uma coisa muito caótica, assim, porque todo mundo toca na orquestra e coisa, então tem que ser né? Agora a gente está fazendo isso de uma forma muito mais regular, né? E a gente começou a convidar os professores da escola para, a cada 15 dias, cada um falar para os alunos da sua vida profissional, como é que foi o seu começo, como é que foi, né? Como uma forma de manter eles interessados nisso, né? A Adriana falou sobre São Paulo, o Rio Grande do Sul aqui está tudo fechado também. Nós começamos bem, com poucos casos, poucas mortes, mas nesse mês agora, ou um pouco no mês de maio, começou a se abrir, e aí a epidemia, infelizmente, está se espalhando e teve que fechar tudo de novo, mas a escola já não está mais nem de quarentena, já é uma centena, né? Eu acho, pelo menos, porque já fazem 100 dias que está fechado, né? E agora nós estamos enfrentando um segundo problema, que é como manter esses alunos motivados por tanto tempo, né? Porque uma coisa é você fazer algumas aulas e coisas com uma perspectiva de uma reabertura, né? E outra coisa é você agora estar lidando com uma situação que você não sabe até onde vai. Não se sabe se vai terminar daqui a um mês, se vai ser daqui a 2 meses, se vai ser no final do ano, se vai ser em 2021. Então, essa coisa de nós criarmos essas outras atividades é nesse sentido. E, inclusive, o que aconteceu de interessante também foi porque, antes disso, a gente já pensava em usar essas plataformas online como uma forma de a gente levar a escola da OSPA para mais pessoas, né? Para ter convênios com outras instituições, para fazer festivais online, para fazer esse tipo de coisa. E agora todo mundo está fazendo um treinamento forçado, né? Todos os professores. Então, isso aí pode dar frutos no futuro, da gente conseguir levar a nossa música, né? O nosso ensino, para mais pessoas. Então, o nosso foco sempre foi esse, né? De realmente olhar como desafio. A gente sabe que os problemas são muitos, não estou minimizando de nenhuma forma os problemas, mas a gente procurou, desde o início, olhar isso como um desafio e como uma coisa que poderia não só manter os alunos agora, não só manter musicalmente. A gente sabe também que a música também é uma coisa importante até para a saúde psicológica, né, dos alunos, porque quando você está estudando, você está fazendo, você está bem, você está envolvido, né, no meio desse universo de tantos problemas e de tantas coisas que a gente liga a TV ou liga o rádio e escuta, né? Você está estudando é importante,
mas também a gente está vendo isso como uma ferramenta para o futuro. É óbvio que aquela aula, né, que você tem presencial, dificilmente vai existir uma tecnologia que substitua, porque você precisa ouvir o som real, né? Não o som que vem pela internet, ou o som que vem por uma gravação. O Um aluno minutinho, viu, Diego? Como? Um minuto? Um minuto. Tá bom. O aluno precisa ouvir você tocando, tem todas essas questões. Mas também a gente pode ampliar e democratizar e ter um acesso muito maior através da internet. Prova disso, mais uma vez, parabéns por esse festival que vocês estão fazendo aí, né? E que está tendo essa repercussão tão grande e essa quantidade de alunos tão grande. Isso é que nós estamos vendo como a tecnologia pode ser também uma ferramenta para coisas boas, né? Isso, obrigado, Diego. Eu acredito que em pouco tempo nós teremos aí soluções tecnológicas que vão avançar, porque isso que você falou da compressão do áudio, que é das dificuldades maiores que a gente enfrenta hoje, né? Alguns instrumentos, sobretudo, eu acredito que os de frequências mais baixas assim enfrentam mais desafios ainda do que os instrumentos mais agudos. E é uma barreira muito grande, né? A gente está usando uma plataforma aqui que minimiza isso ainda, mas ainda não resolve realmente para alguns instrumentos, para você perceber determinadas nuances dos harmônicos, por exemplo, ainda é muito difícil, né? Mas eu acho que, de certo modo, a gente está num momento assim que vai favorecer esse avanço, porque nesse momento tem várias pessoas e instituições correndo atrás de tecnologias capazes de dar conta disso, né? Então, eu quero agradecer a sua fala e vou passar imediatamente, como o nosso tempo é sempre curtinho, eu vou sempre passando a fala mais rapidamente para Lloyd Magalhães, a quem também, novamente, agradeço aí pela oportunidade. Obrigado, Diego. Obrigado, Lloyd. Boa noite. É uma honra participar de uma mesa tão importante. E fiquei muito feliz quando o Flávio me ligou falando sobre o festival, porque, assim, para a gente que está com tantos alunos precisando de novos ares, foi uma grande satisfação. Eu sei que não tem sido muito fácil para vocês coordenar. Ele me disse a quantidade de pessoas inscritas. Os meus alunos estão quase todos inscritos aí, porque ficaram tudo desorientados para se inscrever no festival. E, assim, que prazer participar e conversar com a Adriana, com o Paulo, com o Diego, com o Jean. É um enorme prazer. O Basileu França e eu ficamos muito honrados em participar desse momento, dessa mesa tão bacana. Bom, o Basileu França, ele é um instituto tecnológico de Goiás, em Artes Basileu França. Ele foi criado como uma escola em 1967. Era uma escolinha pequena, dos 200 alunos de música, e desde então ele vem sofrendo algumas transformações. Ele se tornou centro de educação e hoje ele é um instituto tecnológico. Ele é ligado dentro de uma rede que chama Rede Itego. Essa é uma rede do estado de Goiás de profissionalização. Então, dentro dessa rede estão os cursos técnicos de capacitação e de qualificação dentro de Goiânia e em todo o interior do estado de Goiás. E em várias vertentes, não só nas artes, mas em todas as outras vertentes. E Basileu França é hoje uma escola que tem 3.980 alunos. Ele não é só uma escola de música. Nós temos aqui, dentro do Basileu França, arte e educação, arte e inclusão, artes visuais, circo, a dança, música, teatro e o curso superior de produção cênica. Então, é um curso que tem atende a modalidade em capacitação e qualificação, que é nas formações iniciais continuadas. Nós temos as oficinas, nós temos os cursos técnicos de nível médio e temos o curso superior tecnológico de produção cênica. Então, aqui nós recebemos alunos a partir dos 5 anos de idade. Eles entram na arte e educação e na dança a partir dos 5 anos de idade. A arte e educação é um curso onde o aluno tem a iniciação em todas as artes. Então, a criança da arte e educação, ela tem aula de teatro, de dança, de música, de circo e de artes visuais, até os 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, ela escolhe uma ou duas das áreas que ela gostaria e aí ela segue com o curso de formação. E nossa escola, a escola de dança hoje, por exemplo, é uma das escolas de referência no Brasil.
nós já ganhamos os maiores festivais do mundo, ganhamos o IAGP de Nova York, já ganhamos o Prix de Lausanne. Este ano, no início do ano, antes de começar, quando a pandemia estava lá na Europa, nós estávamos com 3 bailarinos no Prix de Lausanne, ganharam, um saiu empregado, já saiu com emprego para uma companhia na Inglaterra, e os outros 2 ganhou bolsa integral para estudar na Royal, em Londres. Então, assim, para a gente é um orgulho a escola de dança, ela tem ganhado premiação no mundo todo e é hoje um dos grandes celeiros de bailarinos do Brasil. E eu vou me ater hoje um pouquinho mais à escola de música. Eu costumo dizer que o Basileia França é uma escola com 7 escolas dentro, porque cada área dessa tem uma especificação, cada uma demanda um público diferente, uma especificidade diferente. Então, ele é assim, dirigir uma escola tão misturada, tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Eu sou musicista, sou formada pela Universidade Federal de Goiás, sou educadora musical e acabei tomando conta da direção da escola. Estou na direção há 3 anos. E quando eu assumi a direção da escola, a gente acabou assumindo a direção junto com uma transição que aconteceu aqui no estado, porque hoje o nosso instituto ele é uma parceria entre o governo e ele é gerenciado por uma organização social. Então a gente enfrentou muitos problemas quando entrou nesse novo modelo de organização social. Então a gente veio sofrendo há 3 anos vários problemas típicos de uma implantação de um novo sistema. Mas vamos falar um pouquinho sobre a música. A música, nós temos de alunos, 1.100 alunos na área da música. E ela atende tanto os alunos de música popular quanto os alunos de música erudita. E nós temos todos os instrumentos de orquestra, nós atendemos todos os instrumentos de orquestra e também temos aula de guitarra, de cavaco, contrabaixo, elétrico, bateria, canto, enfim. É uma escola bem completa. Eu acho que aqui a gente só não tem aula de harpa, apesar da gente ter 2 harpas sinfônicas, e não temos aula de fagote, mas nós temos um monitor de fagote que trabalha com os meninos da Orquestra Sinfônica Jovem. Bom, o nosso curso ele tem a parte teórica, né, que é as linguagens musicais, a história da música, mas o nosso maior foco é na prática instrumental, e nós estamos trabalhando tanto as aulas coletivas, de ensino coletivo, e tem dado muito certo, e as aulas individuais. Então, os alunos têm esses 2 tipos de orientação. Bom, o grande carro-chefe do Basileia França são os grupos sinfônicos. Nós temos a Orquestra Infantil Mozart, que é uma orquestra que pode dizer que é a nossa base, são 60 crianças entre a idade de 7 a 14 anos de idade, e nós temos a Orquestra Sinfônica Pedro Ludovico, que é a orquestra intermediária, e nós temos a Orquestra Sinfônica Jovem, que é a nossa orquestra principal, que é uma orquestra que é formada por 70 músicos, já uma orquestra que já saiu em turnê para a Alemanha, para a Espanha, já tocou na China, e nós somos convidados novamente para voltar na Alemanha. Nós estávamos com a mala pronta quando foi decretada a pandemia, e aí nós estamos agora com a turnê parada, esperando, com as passagens compras, turnê parada, esperando o que vai acontecer, como é que essa pandemia quando ela vai passar, e aí a gente vai ter que reprogramar tudo, porque não dá para viajar sem ensaiar, né? Bom, e temos também a Banda Sinfônica Jovem, com 60 músicos, jovens músicos, temos a Big Band, aí nós temos oficina de violão, temos oficina de acordeon, oficina de contrabaixo elétrico, e temos o Coro Sinfônico Jovem, que é um coro que já saiu em turnê para a Suíça, é um coro muito bom. E nós temos, além disso, a gente tem uma bolsa que o governo do estado nos dá. A gente chama de Bolsa Artista. São 230 bolsas que o governo dá, são 100 bolsas de R$800 e 130 bolsas de R$600, porque o nosso público, o nosso aluno, geralmente é um aluno de baixa renda,
e essa bolsa ela auxilia na compra do instrumento, na passagem do transporte público, na alimentação, e também se ele quer fazer algum festival, alguma coisa assim, a gente vai ajudando ele a administrar esse dinheiro para ele poder conseguir conquistar, né, outros lugares. E essa bolsa não é só para a orquestra, nem só para os grupos sinfônicos. Ela é uma bolsa distribuída em todas as áreas. Então, nós temos um corpo cênico, nós temos um corpo circense, nós temos 2 corpos de baile, de balé, temos uma CIA, que é uma companhia de dança contemporânea, e aí temos os grupos sinfônicos que são que recebem essa bolsa. Então, temos também um coletivo de artes visuais que também recebe essa bolsa. Então, é bem completo, é bem bacana, porque nós conseguimos fazer, juntar todos esses alunos e fazer um grande espetáculo. Nós já fizemos, ano passado nós fizemos ópera, todo ano nós fazemos um balé de repertório, Copélia, Gisele, Cabranosa, são balés completos, que dá para os nossos alunos uma oportunidade de vivenciar um repertório diferente. E aí, assim, nós temos também a vertente, a orquestra também toca a vertente popular, né? Os pop hits que nós temos, de rock, de todo tipo, para o nosso aluno tanto conseguir transitar bem em todas as áreas. Bom, e sobre a pandemia, né? Quando ela chegou, para a gente foi um sufoco danado, o estado de Goiás fechou tudo, nós conseguimos, até há pouco tempo, manter um nível baixo da pandemia, agora que abriu-se quase tudo, nós estamos num problema seríssimo, o governador está querendo decretar um lockdown aqui no estado de Goiás, nós estamos aqui desesperados, sem saber o que fazer, porque eu estou com a Orquestra Sinfônica Jovem, ela vai fazer a abertura da Campus Party Mundial agora, e nós estávamos planejados, né, estávamos ensaiando com todas as normas, e se o governo decretar o lockdown, não temos como ensaiar, não temos como gravar, não temos como fazer essa transmissão ao vivo. É um problema que nós estamos tentando solucionar. E o que acontece com essas aulas? Bom, os nossos alunos, nós temos alunos no interior do estado, nós temos aluno que gasta 2 horas para vir apesar de Goiânia não ser tão grande quanto São Paulo, né, ser muito menor, mas o transporte público é muito ruim. Então, eles gastam muito tempo para vir, vem de Senador Canedo, vem de Trindade, então tem que vir do interior para cá. Então, é bem caótico o nosso transporte público aqui, ele acaba sofrendo muito, e é uma aglomeração terrível dentro do transporte público. Foi suspenso o Conselho Estadual de Educação, porque nós somos dentro de uma rede, quem rege é o Conselho Estadual de Educação, suspendeu as aulas. E aí nós começamos, como diz o meu amigo Diego, né? A gente pensou que era 30 dias, 60 dias, mas não era, né? A coisa foi se estendendo, se estendendo. No início foi assim, uma euforia, os professores, e agora? Bom, gente, vamos trabalhar com Zoom. Ah, só o Zoom? Não, vamos trabalhar com o Google Meet. Ok, e aí começamos a trabalhar com tudo que apareceu. Então, Classroom, Zoom, Google Meet, mas aí enfrentamos os mesmos problemas que foram relatados. O som, a nossa orquestra infantil era muito novinha, ainda está aprendendo a afinar os instrumentos, como é que faz isso? E aí a gente começou a criar várias lives para falar sobre psicologia para o nosso aluno, nutrição, sobre leis de incentivo, e a gente aproveitou esse momento para trabalhar com eles, fazer live, conversar com outros artistas, descobrir como é que eles estão vivendo hoje, como é que foi a carreira deles. Foi uma alternativa que nós encontramos. Mas estamos dando aula. Não está fácil, tem sido bem complicado, mas não desistimos ainda não. Estamos na luta aí para democratizar o acesso da arte no interior do estado de Goiás. Obrigado, Lloyd. Esclarecedor, obrigado por nos apresentar uma escola tão diversa, né, como a sua, viu? Agradeço mesmo a sua fala. Vou passar imediatamente para Paulo Ronck, que vai nos apresentar um outro cenário agora da Unicamp. Obrigado, Paulo, também por estar conosco aqui. Bom, agradeço o convite de participar dessa mesa redonda, especialmente o professor Flávio Gabriel, da FRN, né, que me fez o convite. Cumprimento os membros dessa mesa, a professora Adriana Schincariol, da IMESP, professor Lloyd, da IFG, Artes Basileu França, professor Diego Grendene, da Escola de Música da OSP, Conservatório Pablo Conlos.
e professor Jean Gilbert da UFRN, que media essa mesa. Uma honra para mim participar com vocês hoje. Cumprimento também todos os participantes desse evento grandioso, qual toda minha vênia para vocês que estão o realizando. Bom, parabenizo a equipe da Ftimbuca pelo evento inovador, em especial, né, Flávio, que é como um irmão para mim, um dos seus idealizadores, que conta de forma extraordinária, né, com uma mesa redonda, algo não tão ortodoxo, né, para os festivais de música no Brasil. Então, já uma novidade, né, que temos visto aqui nesse festival. Bom, eu iniciei essa minha fala primeiramente sobre os desafios ordinários, né, e que impactam também no momento da pandemia que temos experienciado no Departamento de Música aqui da Unicamp. Esclareço que hoje eu estou na direção do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, que está no seu ano jubilar, né, 2019-2020, estamos comemorando os 50 anos do Instituto de Artes, que começou com o Departamento de Música, e o primeiro contato que foi feito para a instituição desse instituto foi o professor Kohreuter, depois o professor Benito Juarez e depois o professor Nathan Schwartzman. Então começou com a música, né? Então é muito especial para mim, né, vivenciar esses 50 anos desse instituto, né, o qual eu me graduei e fiz o doutorado. Eu atuei também durante 5 anos na coordenação do curso. Hoje continuo como professor de trompete e música de câmara no departamento de música, além de atuar como docente permanente do programa de pós-graduação em música do Instituto de Música do IA Unicamp. Hoje o IA tem cerca de 1.600 alunos, né, de graduação e pós-graduação, dos quais mais de um terço compreende os alunos da música, dos cursos de graduação e pós-graduação. Um primeiro desafio que não acontece apenas neste momento da pandemia, mas ao longo do curso, é a reflexão, ponderação e adequação perene do plano de ensino de curso, realizado sobretudo pelo Núcleo Docente Estruturante, que é uma comissão formada por docentes que se debruçam sobre os desafios de uma formação sólida, integrando pesquisa e inovação nessa formação, que poderá reverter e impactar em distintas ações dos regressos dos nossos cursos, né, no mercado de trabalho. Os cursos de graduação em música oferecidos aqui atualmente são composição, regência, instrumentos de música erudita, licenciatura em música e música popular. E seu principal objetivo é desenvolver e capacitar o aluno para vencer os desafios inerentes à sua área de atuação profissional e oferecer oportunidade de contato com disciplinas de diferentes áreas do que a almejada pelo aluno, tais como os estudos de áudio, computação musical e design sonoro, além de todas as outras áreas oferecidas na universidade. A Unicamp ela conta hoje com mais de 60 mil alunos. Isso tudo mesmo durante a pandemia, que é o assunto que a gente vai chegar. Sobre essa ponderação, né, de uma formação sólida, o objetivo é avaliar e aperfeiçoar o oferecimento, realização e avaliação de disciplinas canônicas do aprendizado musical, tais como história, percepção, estruturação, harmonia, instrumento, música de câmara, prática orquestral, big band, coral, combo, com as novas disciplinas, as disciplinas que anualmente são oferecidas. É importante destacar ainda que o curso de música da Unicamp ele foi pioneiro no estudo da música popular e no oferecimento do curso superior em música popular no Brasil. Então, ele formou grande parte dos professores que estão nas instituições de ensino hoje, saíram do curso de música popular aqui da Unicamp, que o ano passado comemorou 30 anos. Dada essa particularidade do ensino da música popular, é sempre incentivado os alunos de todas as áreas da música um contato profundo com a realidade da música popular. A respeito da pesquisa e inovação, como a Unicamp é uma universidade que fomenta muito essa área, o programa de pós-graduação em música do IA, que hoje conta com a CENACAPES, possui um forte movimento e hoje se debruça em 3 frentes, o nosso programa de pós. Primeiro, são os estudos instrumentais, que se trata da área da performance. O segundo, a sonologia e linguagem musical, que compreende os estudos de composição, análise musical, por exemplo. E o terceiro, música, cultura e sociedade,
que se debruça no estudo das relações entre música e sociedade. Dentro dessas 3 áreas, os objetivos e principais desafios da pós-graduação, também continuados durante a pandemia, são produzir conhecimento na área da música em suas múltiplas vertentes por meio de pesquisas de cunho teórico e artístico, formar professores capacitados para atuarem na graduação e pós-graduação, contribuir para a formação de pesquisadores em música no país e contribuir também para a divulgação, fomento, conservação e documentação do patrimônio musical brasileiro. Importante destacar que nas áreas de pesquisa desenvolvidas na pós na Unicamp há sempre o incentivo da interação com a graduação por meio da experimentação e socialização do que está sendo pesquisado com os alunos de graduação e extensão. Na constante participação dos pós-graduandos nas disciplinas de graduação, como no programa de estágio docente, ao qual temos, e também na divulgação dos avanços alcançados a toda a comunidade, seja interna ou externa à universidade. Um desafio imenso na atualidade é aferir o quanto as ações realizadas na graduação e pós da Unicamp têm impactado o mercado de trabalho, tanto na atuação profissional mais tradicional, relacionadas à formação dos instrumentistas, compositores, regentes e licenciados em música, quanto na abertura de novas possibilidades de atuação, tais como produção musical, gestão cultural, etc. Esse não é um desafio apenas do departamento de música, mas da universidade inteira, e ações estão sendo realizadas para mapear o perfil dos egressos dos nossos cursos. No que tange às formas de ingresso na graduação e pós-graduação, os principais desafios da atualidade são, na graduação, a atualização do formato das provas de habilidades específicas. Né? Hoje, acontece numa primeira triagem por uma avaliação por vídeo, depois, de uma forma presencial, uma prova teórica e uma prova prática. Como fazer isso durante a pandemia. Uma segunda, na pós-graduação, atualização constante da seleção do programa, que também, uma primeira fase, ela é remota, através da análise de projetos e envio de proficiência em línguas, e uma segunda fase presencial, que consta de uma prova teórica, um meio recital para a área de performance e entrevistas sobre o projeto. Uma outra área de atuação na universidade igualmente importante é a extensão universitária, e o grande desafio é manter e promover ações que reverberam o que é desenvolvido na graduação e pós-graduação, desenvolvendo ações que respondam às necessidades de capacitação de diferenciado público, além de mostrar o que é realizado pela comunidade exterior à universidade e apresentado dentro dela. Nesse sentido, para responder a esses anseios, os cursos de extensão da unidade contam hoje com 3 programas, lançados agora durante a pandemia. Primeiro, o IA Comunidades, que é a difusão para a sociedade do conhecimento produzido no meio acadêmico por meio de parcerias entre a universidade e a comunidade, proporcionando benefícios educacionais e inovações. Um projeto que já está no 6º ano, do qual eu faço parte, né, sou idealizador junto com o professor Fernando Hashimoto, hoje pró-reitor de extensão da universidade, colega aqui no departamento de música, é o projeto Primeira Nota, ao qual nós temos 28 estagiários, que são alunos do Departamento de Música, que são professores num convênio com a Prefeitura Municipal de Campinas, numa escola de música que compreende alunos de 6 a 15 anos, dos 6 anos até os 15 anos de idade. São cerca de 500 alunos assistidos por esse projeto. Um segundo programa é o IA Portas Abertas, um programa de extensão, que promove a inclusão de ações realizadas na sociedade para que possam participar e circular no Instituto e no campus da universidade. E o terceiro é o IA Capacita, que é o oferecimento de cursos de formação, aperfeiçoamento e especialização com o objetivo de reciclar e atualizar conhecimentos. Né? Vou tomar como outro exemplo um curso que eu mesmo ofereço, que é a capacitação do ensino dos instrumentos de metais, que nesse momento ele está, todos os cursos de extensão universitária estão ou acontecendo de forma remota ou foram suspensos. Bom, esses são alguns dos desafios ordinários que temos nos debruçado. E sobre os desafios gerais vivenciados durante a pandemia no Covid-19, o mais importante é viabilizar as ações de ensino, pesquisa e extensão de forma remota, como os outros colegas colocaram. Isso não quer dizer de forma em AD, que configura uma especificidade, como tutoria, etc. Né? A Unicamp não oferece curso em AD.
mas por meio remoto. Desde 16 de março de 2020, as atividades presenciais na unidade estão suspensas, tanto didáticas quanto administrativas. Assim, todas as disciplinas do curso de música e de todos os outros cursos, bem como as atividades administrativas, foram adaptadas para serem oferecidas de forma remota. Um minutinho, Paulo. Ok? Hoje, na cidade de Campinas, são quase 8.000 infectados e a cidade também encontra-se somente com as atividades essenciais abertas. Houveram e ainda há vários desafios, tais como a dificuldade de acesso da internet por parte de alguns alunos, carência de equipamentos, computadores e câmeras, por exemplo, de instrumentos relatados também por alguns colegas, principalmente os alunos de percussão e piano, dificuldade de adaptação de alguns docentes na utilização de ferramentas de ensino remoto, além do próprio local para o desenvolvimento de atividades de aula e pesquisas, para estudo de instrumento, biblioteca e fonoteca, por exemplo. Bom, para tentar suprir essas dificuldades, a universidade disponibilizou um empréstimo de laptops para os alunos e funcionários que necessitavam, além de dispor de chips de internet para os acessos remotos. Quanto ao empréstimo de instrumentos, esse problema ainda está em resolução, pois o seguro é extremamente caro e estamos tentando verificar as possibilidades. A questão dos espaços apropriados para as aulas, os estudantes estão se adaptando, mas realmente alguns estudantes não conseguem, pela realidade familiar, vizinhos e carência de instrumentos, publicações, não conseguem resolver. O acervo digital da nossa biblioteca, que já conta com a maioria dos TCCs e todas as dissertações e teses defendidas na Unicamp, e também da USP e Unesp pelo sistema acervos de forma digital, ele acontece de forma digital. Além dessa facilidade, atualmente também estamos aumentando com a aquisição de novos e-books, assinaturas online de periódicos e assim por diante. Mesmo assim, estamos implementando a aquisição de novos e-books. E para suprir a dificuldade de adaptação de alguns docentes na utilização de ferramentas de ensino remoto, né, Zoom, Meet, Hangout e assim por diante, vários tutoriais foram disponibilizados pela Pró-Reitoria de Graduação no sentido de orientar os docentes com essa dificuldade. Com o intuito também de diminuir os impactos negativos, a administração central da universidade aumentou para mais 2 semestres a conclusão do curso de bacharelado e para mais 3 meses a finalização das pesquisas. Além dessa ação, os alunos que realmente não conseguirem desenvolver suas atividades poderão desistir das disciplinas até o próximo mês de julho, por exemplo. E relacionado às notas, foi permitido incluir o conceito S suficiente, F, que quer dizer falta de informação, e que poderá ser completado nos próximos semestres até o final do curso a todos os alunos de graduação. Bom, nesse primeiro momento, nesse momento agora, e acho que a gente pode depois partilhar sobre isso, aprovamos um plano na última congregação da unidade, um plano de retorno às atividades presenciais, com eixo nas diretrizes do governo do Estado e também com as orientações específicas da administração central da universidade, mas eu deixo aqui para explicar isso numa segunda rodada sobre esse planejamento de retorno das atividades presenciais. Obrigado. Maravilha, Paulo, agradeço, viu? Obrigado pelas explicações. Nesse segundo bloco agora, nós vamos ampliar as nossas discussões a partir de um debate entre nós mesmos, né? A partir da fala do Paulo e contextualizando um pouco sobre a UFRN, aí eu lanço as questões. Só como exemplo, aqui na Escola de Música da UFRN, a gente opera em 3 níveis de ensino, né? O técnico, as graduações e a pós-graduação com o mestrado acadêmico. São cerca de um pouco mais de 2.000 alunos, 50% desses alunos são alunos de extensão, e um pouco mais de 1.000 alunos estão nesses cursos regulares. E o que é uma realidade, eu acho que é comum a estes alunos, que eu acho que reflete um pouco do que é a universidade pública brasileira, mas, de certa forma, no Nordeste há um certo agravante, que é realmente o poder aquisitivo, que é muito pequeno, como colocado para vocês aí, boa parte dos nossos estudantes, né? Isso traz várias questões, desde de mobilidade mesmo, dos estudantes que moram distante da escola, ter que se locomover, né? Mesmo com os recursos que geralmente tem de bolsas que a gente fornece pela escola através da universidade, ou então da CETEC, no nosso caso a gente tem um curso técnico de música, mas também a aquisição de instrumentos. Como nós sabemos, os cursos de música, eles são caros, não é? Um dos cursos que mais envolve recurso financeiro, porque os instrumentos de qualidade, eu quero dizer, eles envolvem recurso muito grande. Uma marimba, 70, 80 mil reais, um piano que chega a 300 mil reais, dependendo do instrumento que você quer.
E os nossos estudantes, pelo menos na realidade do Nordeste e da UFRN especificamente, vou falar isso da Escola de Música, a renda per capita é em torno de 1 a 1,5 salário na família, né? Então, daí a gente tira a dificuldade que esse estudante enfrenta. Então, hoje, uma das dificuldades que a Escola de Música tem é que os nossos estudantes nem todos têm instrumento em casa. Eles dependem do acesso ao prédio da escola para estudar o piano, como o Paulo colocou, ou então para acessar os instrumentos de percussão também, como foi dito. Isso é uma realidade parece que comum às nossas escolas, né? Outra realidade, aí um problema também, é essa inclusão digital, né? Então, nós aprovamos aqui na UFRN um auxílio para financiar um pouco desse, para que ele possa ter acesso à internet, mesmo distante, para poder acessar o que nós temos trabalhado. A gente tem um Moodle que é desenvolvido na Escola de Música, que é o nosso professor Júlio Colabardini, quem cuida disso, é o ensino à distância, onde nós já oferecemos cursos de formação de curso à distância, sobretudo para os nossos estudantes do interior, mas não só do interior, também músicos, estudantes de outras partes do Brasil, né, para fazer com que esse acesso seja possível. Nesse momento, a universidade aprovou um ensino remoto, onde nós estamos num período chamado período letivo excepcional, ofertando nesses 3 níveis de ensino, da graduação, do técnico e da pós-graduação, o ensino nesse período agora. E aí, qual é o desafio? Todos nós, professores e alunos, nos adaptando a um trabalho remoto que tem uma outra característica diferente daquele presencial, nós já sabemos, né? Então, envolve desde questões tecnológicas, do software específico, que melhor se adequa àquilo ali, a máquina, o hardware, que possibilita isso aí, a internet, a banda larga, que vai possibilitar esse trabalho à distância, mas também metodologias de ensino apropriadas para esse tipo de formato, que são distintas daquele formato presencial que nós já enfrentávamos, né? Então, nós sabemos que para algumas classes isso está bem mais difícil, porque algumas classes elas precisam de uma proximidade para poder mostrar ali como acontece, né? E estão enfrentando, mas nós temos aqui a CEDIS, que é a Secretaria de Ensino à Distância, que faz uma formação muito forte com todos os nossos professores, criando materiais didáticos, né, para que nós possamos nos preparar e também capacitando os professores para esse momento agora. Já fazia isso, né? Felizmente a UFRN, aquele SIGA-A, que é o SIG, que hoje acho que a maior parte das universidades ou instituições estão aderindo a essa plataforma do SIGA-A, é desenvolvida aqui na UFRN, de forma que nessa parte de tecnologia a gente está tendo um suporte muito grande. Felizmente, está nos ajudando. Mas ainda está na ponta o nosso estudante que ainda enfrenta determinadas dificuldades, né? E a partir disso que eu queria colocar para vocês pelo menos 3 questões aí para a gente partir. Uma delas é como vocês estão lidando com essa questão do empréstimo dos instrumentos, já que a maior parte dos nossos estudantes não tem instrumento e quando tem, muitas vezes não é um instrumento de qualidade, né? Sobretudo para aqueles estudantes que estão em nível mais avançado, por exemplo, na graduação ou pós-graduação, sobretudo nos bacharelados, que precisam de instrumentos, né, melhores instrumentos. Depois, um outro ponto é sobre a internet mesmo, né? Alcançar recursos materiais, desde o computador até a banda larga, para que eles possam acessar. O que tem sido feito? Paulo já colocou algumas questões para a gente aí, e também Lloyd colocou. E um outro ponto bastante importante para nós aqui, tem sido pensado, a gente já criou até uma espécie de guia para que esses músicos pudessem desenvolver trabalhos em casa, como esses estudantes que muitas vezes dependem de um mercado não muito convencional, que é do trabalho diário de ensino, ou das performances, né, das tocadas, para sobreviver. E nesse momento, esses músicos estão em casa, muitas vezes sem um recurso financeiro para se sustentar e sustentar a própria família, né? Então, no nosso caso aqui, a gente tem tido essa preocupação e a gente tem pensado, criamos esse guia para que ele pudesse aprender, ou então em casa, com poucos recursos materiais, desenvolver aulas para que ele pudesse, por exemplo, continuar suas aulas à distância. Então, eu coloco para vocês pelo menos 3 pontos, mas gostaria que vocês ampliassem, ou até colocasse para vocês outros questionamentos que pudessem ser possíveis agora de serem esclarecidos, que de repente quem está em casa ouvindo isso pode, de repente, criar uma alternativa para lá para o seu contexto. Alguém gostaria de comentar? Eu gostaria. Sim, Lloyd, pois não. Nós enfrentamos, assim, um problema sério com a questão dos instrumentos grandes, né? A harpa, por exemplo, é um instrumento muito caro, e a nossa harpa está sem seguro, e os alunos de piano, né? Que a maioria dos meus alunos não tem piano em casa, eles dependem do piano do Instituto para estudar, e os alunos de percussão. As percussões que são mais fáceis, né? Os tímpanos não dá para me emprestar, os block, as que são mais fáceis, a gente conseguiu levar para alguns alunos, mas a percussão grande,
está lá e o aluno está sem estudar. A gente conseguiu excepcionalizar alguns alunos de harpa, né, 2 alunos que realmente precisavam da harpa para estudar, e aí criamos 2 horários durante a semana para ele vir estudar, tiveram que assinar um termo, eu tive que assinar um termo de responsabilidade, então foi uma coisa assim, foi muito difícil a gente conseguir. Eu não sei quanto vocês, mas não é só os meus alunos que têm problema com as internets ou com os computadores, os meus professores, eu tenho 180 professores no Instituto, né, em todas as áreas. Eu tenho professor que não tem internet, eu tenho professor que o celular, que a única coisa que ele tem é o celular, e o celular não suporta mais as aulas que ele está criando, que ele está fazendo, ele está praticamente sem recurso. Então, assim, nós estamos trabalhando junto com a CEDI, com a organização social, para a gente tentar pegar os computadores dos nossos laboratórios para emprestar para o professor na casa dele, achar uma forma de pagar uma internet para ele, porque ele também não tem a internet, o celular dele não é muito bom, e para poder ajudar esses nossos artistas que estão nesse momento que não tem mais os casamentos, que não tem os eventos, nós criamos o Solidário, que é um programa que a gente busca junto às entidades, cestas básicas e dinheiro para comprar remédio, essa coisa para poder socorrer os nossos artistas nesse momento tão complicado que a gente está vivendo aqui no estado de Goiás. Perfeito, obrigado, Lloyd. Eu acho que a Adriana quer comentar. Também sobre o empréstimo dos instrumentos. Nós estamos enfrentando esse mesmo problema. A escola está completamente fechada, ninguém pode ter acesso a ela. O entorno da EMESP, que é bem em frente à Sala São Paulo, é a Cracolândia. Então, é um local muito perigoso. Nós estamos tentando juridicamente, porque nós somos uma OS também, então a OS ela responde pelos equipamentos, existem formalidades e tudo passa pelo nosso jurídico, não é uma coisa tão simples para a gente conseguir fazer algumas coisas, principalmente que esse instrumental é do Estado, né? Não é um instrumental particular que nós poderíamos emprestar. Então, existem alunos pequenos que estão sem instrumentos, tipo trompetistas, e nós estamos organizando um sistema de comodato. Assim que possível, quando se resolver essa parte legal, nós vamos tentar emprestar instrumentos para esses alunos. E o mesmo problema com a harpa e com o piano, não tem como ninguém estudar lá mesmo. Todos os alunos na EMESP têm um instrumento em casa, pode ser um instrumento ruim, pode ser um teclado, mas eles, em geral, para 1.300 alunos, tivemos o caso de 5 alunos sem instrumento. Então, é um número pequeno, na verdade, porque muitos vêm de projetos sociais e de bandas, né? Então, as bandas emprestavam um instrumento para o aluno levar para a escola, e daí a banda fechou, está fechada. Então, o aluno ficou sem instrumento por causa disso. Eu acho assim que a gente está tentando achar soluções para situações como essa, e o que me preocupa mais, na verdade, é que, quando aconteceu tudo isso, a ligação do aluno com os professores é muito forte. O aluno ele tem uma projeção no seu professor. Os professores, pelo menos na EMESP, nós temos 134 professores. Muitos deles são músicos profissionais atuantes, músicos das orquestras e das instituições. E esse aluno ele se identifica com ele. Então, um dos nossos pedidos, além do ensino do conteúdo, tentar saber como esse aluno está dentro da casa dele, como que ele está vivendo lá dentro, como que ele está conseguindo. Imagine um aluno que toca trompete numa família que tem 5 irmãos, moram numa casinha pequena, sabe? Todo mundo tendo aula online, que tem que saber qual o horário que eles podem estudar, né? Então, eu acho que esses desafios que a gente tem, eles vão muito além do ensino da música. Nós estamos num momento de refletir, uma reflexão muito profunda sobre a sociedade que a gente está vivendo. O aluno de música, muitos deles, nós sabemos disso também, que eu tenho certeza que é a realidade da maior parte dos lugares, muitas famílias veem no aluno um ensino de música, ele tem um talento, mas ele também tem uma ascensão social. Nesse momento que ele começa a estudar música, ele começa a ganhar seu próprio dinheiro muito mais cedo do que em outras profissões. Ele começa a tocar num grupo jovem, por exemplo, a Orquestra Jovem do Estado tem uma bolsa
que parte é financiada pelo Estado e parte é financiada por patrocinadores, uma bolsa que é muito maior do que o salário de muitas famílias. Então, assim, e o aluno ele fica uma pessoa, de uma forma geral, egocentrado. E nesse momento, o que ele não está conseguindo fazer é pensar só nele. Então, eu acho assim que a gente está passando um momento que a sociedade precisa refletir sobre esse formato que nós vivemos. E, sabe, até a criação de um projeto que nem vocês fizeram, eu acompanho tudo dessas coisas que acontecem online, muitos dos nossos professores estão ensinando aí felizes da vida, sabe? Como o Diego falou também, é uma alegria para a gente, sabe? Dê um acesso à informação para pessoas que nunca tinham esse acesso. Então, tem pessoas que sonhavam poder ouvir a voz, assim, olhar frente a frente para o Fábio Zanon, ou para a Cláudia Dauzé, a Claudinha flautista, Cláudia Nascimento, ou para Alexandre Silvério, sabe? Eu acho assim que a gente precisa repensar e usar esse momento para a gente mudar o formato das coisas, para a sociedade ficar uma sociedade melhor. Nós estamos vivendo com uma solidão tremenda, nós que somos músicos, eu, pelo menos, eu toco viola numa orquestra, eu toco no Teatro Municipal. A falta que eu sinto de tocar com os meus colegas, de fazer música com 100 pessoas, eu ensaiava todo dia 6 horas dentro da orquestra, sabe? Então, cada pessoa que faz música sente falta disso. Eu acho que a gente as coisas materiais, elas são uma parte dos nossos desafios, mas a gente também tem que usar esse tempo para refletir sobre a forma que a gente ensina, a forma que a gente cuida dessas pessoas que nós somos responsáveis. E que sociedade que a gente pode usar nessa crise para se tornar uma sociedade melhor? Assim, eu não cheguei no assunto, nas nossas dificuldades, mas eu acho que é um momento muito especial esse, sabe? Para a gente pensar sobre isso e refletir sobre isso. Maravilha, Adriana, é isso, né? Eu acho que são esses aprendizados agora que vão fazer com que nós tenhamos aí novos cenários, né? A gente está num período de formatação aí, assim, meio abrupta, todo mundo tem que se adequar muito rapidamente, mas a aprendizagem que se tem nesse período olha esse evento, né? Quase 17 mil pessoas tendo acesso à música, como você próprio falou aí, foi por conta desse momento que nós tivemos que criar alternativas, né? Então a gente realmente vai ter um mundo diferente aí, sobretudo para a música, né? Eu vou passar para Paulo, que está inscrito para falar. Paulo, pois não. Bom, sobre os três questionamentos, né? Um já falei para você, que é a questão do empréstimo dos instrumentos, que é muito parecido com, embora não sejamos uma OS, né? Mas é muito parecida a questão com o que a Adriana colocou. É muito difícil, né? Principalmente os instrumentos de percussão são todos muito caros, os pianos. Bom, piano não tem como a gente realmente fazer o transporte disso, não é só empréstimo, mas o transporte, o seguro. Então, realmente é uma questão que nós estamos nos debruçando e não é fácil. A internet, como eu expliquei também, a universidade tem tentado disponibilizar, não só para os discentes, mas para os docentes também que necessitam, e funcionários, né, muitos funcionários também, o uso de laptops ou mesmo desktops do próprio instituto, né, da própria universidade, que possam ser levados para suas casas e resolvida uma das perguntas que já tem aqui, né, como é que tem realizado para os alunos que não têm banda larga, a compra desses foram mais de, acho que 1.000 e tantos chips que eles compraram para disponibilizar, né, tentar amenizar isso. Resolveu o problema por completo? Obviamente que não. Né? E quanto ao auxílio aos músicos, né, estudantes, a gente tem aqui um projeto da Pró-Reitoria de Extensão, que é o projeto Aluno Artista, que é um projeto bem interessante, que são apresentações dos alunos. Ele continua esse projeto, né, que viabiliza pagamento de bolsa através de apresentações virtuais, né, que a Pró-Reitoria está realizando aqui. Tem também uma ação da Prefeitura Municipal de Campinas, né, que o secretário de Cultura é também um docente da universidade, do Departamento de Música, o Ney Carrasco, que foram 200 bolsas para artistas, né, para apresentações virtuais também.
tem várias iniciativas dos alunos, entre os alunos, mas uma questão importante, que a Adriana colocou, e que a gente acredita que é uma ação importante, adotada durante a pandemia, é manter de uma maneira... São 3 ações importantes que eu acredito que seja importante destacar. Manter o contato, manter as atividades remotas, né? Por quê? O contato semanal, ele impacta positivamente tanto os alunos quanto os docentes e funcionários também, no que tange os aspectos psicológicos, né? Isso é notável. Dá prosseguimento também ao ensino e às pesquisas em andamento, evitando que fiquem estagnadas, como o próprio Grenene colocou, né? Não adianta, a gente não para, a gente retorna quando a gente para o estudo de um instrumento, a gente sabe disso, né? Quando a gente para, a gente regride. E com o prosseguimento dessas atividades, nós temos também 2 tipos de bolsas aqui, né? As bolsas, aliás, 3 tipos de bolsas. As bolsas de auxílio social, que são atividades que os alunos fazem relacionadas ao projeto de algum professor. Eu tenho, por exemplo, 3 bolsistas que atuam na prática orquestral, né, na parte da produção, na parte de toda catalogação e manuseio das partituras, montagem da orquestra, né, dos alunos. E tem outros 2 alunos que fazem editoração de partituras manuscritas. Então, dessas partituras, por exemplo, a gente já conseguiu lançar 2 livros pela Ampon, né, de partituras que eram manuscritas e hoje são editoradas. Então, é possível, com a manutenção dessas atividades, a gente manter essas bolsas, né? Se você para, se você tem... se a universidade para com todas as atividades, como é que você vai justificar tudo isso, né? Tem a bolsa de auxílio docente também, que são os alunos que auxiliam nas atividades docentes, que existe um pagamento, e as bolsas na pós-graduação de estágio docente, que são aqueles casos que eu coloquei na minha primeira exposição aqui, em que esses alunos eles atuam efetivamente na graduação, alunos de pós-graduação que efetivamente atuam na pós-graduação, e que recebem, não são todos, mas tem uma porcentagem que recebem uma bolsa para isso. Então, é fundamental a gente continuar essas ações. Aí o terceiro motivo, que é permitir, por exemplo, que os alunos que estão nas fases finais dos seus cursos, eles possam concluir os seus trabalhos, né, os seus cursos, ou as suas pesquisas. Por quê? Ou vai para uma nova fase de aperfeiçoamento, se vai estar saindo do bacharelado, vai para o mestrado, ou do mestrado vai para o doutorado, ou vai fazer prestar um concurso, né, se a gente não continua com essas atividades de forma remota, né, a gente sabe de todos os problemas, e tem várias desvantagens, vantagens, depois a gente pode tocar nas vantagens e desvantagens, algumas foram colocadas aqui, mas a gente possibilita com que essas pessoas para que a gente possa dar prosseguimento a essas ações. Então é isso. Posso ter uma dúvida, Paulo? Em função, você falou desses alunos que estão se formando, vocês vão manter a formatura deles? Eles vão concluir o curso do mesmo jeito, ou a universidade está pensando em prorrogar esse prazo? Os que estão aptos, né, os que quiserem concluir, eles vão concluir. A gente teve, de março até agora, eu posso chutar mais ou menos umas 35 deliberações da reitoria em que possibilitam, por exemplo, a conclusão desses cursos. Desde atividades, por exemplo, todas as defesas, a gente não parou com as defesas, elas vão ser remotas. Eu tenho acompanhado, elas estão sendo remotas. Os recitais, eles vão ser remotos, então a pessoa tem que gravar um vídeo do começo ao fim, sem interrupção, e vai ter um parecer sobre esse vídeo. Então, são ações, realmente, para que a gente consiga com que a universidade não pare, né? Então, algumas não tão amistosas. Por exemplo, o corte de incentivo noturno para os funcionários. Como a universidade não está trabalhando até as 23 horas, então uma ação desse tipo também, que é uma ação econômica, né, que tem um impacto, né, negativo. Então, são várias deliberações que aí a universidade
como um todo, né, as pró-reitorias e a própria reitoria, ela tem atuado para regulamentar isso junto à Procuradoria-Geral da Universidade para que isso ocorra. Ok, obrigado. Eu vou passar, o Diego está inscrito, pois não, Diego? Então, sobre o que você perguntou, né? Também queria comentar. A questão dos instrumentos é parecida com o que o resto do pessoal relatou, né? Embora aqui a gente tenha um sistema de comodato para emprestar alguns instrumentos que são mais caros, como oboé, fagote, a escola tem, eles pertencem ao governo e a gente empresta como comodato, então os alunos já estão com os instrumentos, já estavam antes da pandemia, é um contrato que é feito pelo ano inteiro, né? Então, esse não tem problema. Agora, principalmente os instrumentos de percussão, a harpa nós também não temos alunos, mas percussão é um problema sério porque eles realmente não têm onde estudar e a escola e o teatro da OSPA estão fechados também, que nem a MESP, né? Há mais 100 dias. Nós estamos tentando agora viabilizar, tem uma série de protocolos para cumprir, né? Para a gente tentar viabilizar para alguns alunos que não possam estudar em casa, porque tem esse problema também que às vezes as famílias não... É impossível para o aluno estudar na casa dele, são realidades diferentes, né, das nossas às vezes. Ou então que o próprio pessoal do prédio onde eles moram, né, não aguentam e reclamam e tudo isso. Então, enquanto a gente não consegue que o pessoal estude na escola mesmo, a gente tem procurado outras alternativas. Tem escolas de música particulares que às vezes cedem alguma sala, algum lugar para eles estudarem, né? A gente está tentando resolver caso a caso, porque eu acho que, assim como o Paulo colocou, a situação ideal, não adianta a gente querer buscar uma situação ideal agora, porque ela não existe. Mas a outra alternativa seria parar tudo, que seria muito pior. Então, a gente está tentando fazer o melhor possível dentro dessa situação que a gente está vivendo, né? Então, por exemplo, a própria coisa do acesso, né? Nós também estamos cadastrando os alunos para ver quem é que tem dificuldade, perguntando para os professores para ver qual auxílio a gente pode dar para eles. Mas, por enquanto a gente não faz isso, por exemplo, passa pelos professores de teoria gravarem a sua aula, ou uma aula mais curta, e colocarem no YouTube dentro de um canal fechado e que daí os alunos assistem ali e depois gravam os trabalhos como eles podem. Passam para alguns professores chegar a ligar para os alunos, que não tem outra alternativa. Então, o telefone marca a hora, liga e dá aula por telefone. Ou seja, alguma solução sempre é possível, porque, assim como a Adriana falou, a questão, a gente foca muito no problema material, que é enorme, mas o problema psicológico é muito grande. A gente também tem tido que buscar ajuda psicológica para alguns dos nossos alunos, né, que estão numa situação, porque às vezes não é só o aluno que tinha um ingresso financeiro, alguma coisa que agora não está tendo, mas às vezes é a própria família, né, são situações terríveis. Então, a gente procura fazer todo esse tipo de atendimento, de detectar esses problemas, né? E procurar sempre focar mais na solução, né, do problema e procurar fazer o melhor, porque a gente sabe que é o ideal. Todos nós estamos, eu também eu sou clarinetista, né? Toco na OSPA, então estava acostumado a tocar, estava acostumado a ir na escola todos os dias, ver todo mundo, né? Mas, por outro lado, imagina se isso fosse há 20 anos atrás, né? Quais as soluções? Nós não teríamos praticamente nenhuma solução, né? Existem tantas ferramentas e tantas pessoas trazem para nós, né? Agora, na última reunião de professores, um professor falou sobre um aplicativo que se chama Jamkazan, não sei se vocês já ouviram falar, que possibilitaria das pessoas, inclusive, ensaiarem cada um tocando. Ele tem uma coisa que faz com que fique junto, né? Com que ele junta, não sei. Agora nós estamos pesquisando um pouco sobre isso para ver se isso vai ser uma fórmula até para eles poderem fazer música de câmara, né? Aquela ideia também de gravar gravar como várias orquestras já fizeram, que a OSPA fez, e não sei se o Municipal fez, mas eu vi algumas fez também,
E eu vi a Orquestra de Brasília, né? Vi a Orquestra Petrobras fazendo. Isso a gente procura fazer, cada professor organiza e cada aluno grava e produz um vídeo, né? Então, eu acho que a gente pode pensar, a solução ideal não existe, né? Mas a criatividade eu acho que é muito importante nesse momento e é ela que vai fazer com que a gente dê um salto depois, quando tudo voltar, porque um dia vai voltar, né? A gente não sabe quando, né? E a gente está sempre também pensando, a gente chegou a algumas semanas atrás, a gente pensou, nossa, daqui a 2 semanas vai reabrir tudo, porque estava tudo reabrindo em Porto Alegre, né? Agora voltou tudo para trás. Então a gente faz todo um planejamento, como é que vai funcionar, vai ter que ser um sistema híbrido num primeiro momento, né? Porque tem toda aquela questão, cada estado tem os seus protocolos, né? Mas assim, acho que não vai ser uma coisa. Eu estava vendo São Paulo, as escolas, né, colocaram que primeiro vão voltar com 30%, aqui é uma questão de 50%, então 50% online, 50% presencial. Então tem todo um planejamento, mas em todas essas coisas a gente faz o melhor que pode, mas a criatividade eu acho que é muito importante e a preocupação com o lado humano que a Adriana falou, né? Eu acho que isso aí é muito importante também e como as pessoas também estão se sentindo, não só como músicos, mas dentro dessa realidade em que elas vivem, né? São todos, eu tenho certeza que de todos aqui, a gente tem uma realidade muito heterogênea entre os alunos, né? Isso, Diego, obrigado. Tem uma questão que aparece também, que eu acho que é importante a gente falar. Aqui na Escola de Música, a gente tem um setor de musicografia Braille e inclusão, porque nós temos alunos, né, com níveis diferentes de algum tipo de comprometimento, que tanto no curso técnico quanto na graduação, a gente tem alunos, por exemplo, a parte de alunos cegos que nós temos aqui é uma grande quantidade, mas não só da cegueira, né? E nesse período de pandemia, um dos setores nossos que mais está trabalhando é esse de musicografia Braille e inclusão, porque está o tempo todo adaptando material para dar conta, sobretudo, desse distanciamento aí para o trabalho remoto, né? Vocês também têm situações similares? Vocês necessitam desse tipo de inclusão? Estão lidando com isso? E como é que vocês estão atuando com esse tipo de público, os estudantes com algum tipo de deficiência que precisam dessa ajuda, dessa inclusão? Posso falar? Sim, Adriana, pois não. Nós temos, vou falar rapidinho, tá, gente? Nós temos alunos deficientes visuais também na EMESP, um curso de musicografia Braille, que é dado pela Elvira Mugia, e eles continuam os trabalhos, ela tem passado os conteúdos para eles, porque eles têm uma máquina que eles usam lá na escola, mas eles têm o seu ability, que chama, né? Que é uma tabelinha que eles usam para fazer as partes, fazer o material, e eles estão fazendo as aulas normalmente. Temos alguns alunos, trabalhamos com deficiência sim, temos alunos com síndrome de Down, mas eles são alunos que têm aulas individuais, então os professores continuam do mesmo jeito, trabalhando com esses alunos para que eles tenham as aulas, façam seus estudos em casa. O que mais eles têm utilizado é essa coisa do aluno gravar a aula, mandar para o professor e depois eles conversam para comentar a aula numa transmissão, quando eles ligam pelo FaceTime, alguma coisa do WhatsApp, e fazem a aula, conversam sobre o que foi trabalhado. E esse trabalho é um trabalho essencial, né? Essa coisa do acolhimento na sociedade. Eu acho que todas as práticas elas têm que ser incentivadas cada vez mais, né? Também um caminho desconhecido para a gente, né? Que todo mundo está trabalhando, se aprimorando, formando bons profissionais para trabalhar com esses grupos. Perfeito. Obrigado, Adriana. Alguns de vocês gostariam de colocar perguntas para os outros colegas? Eu gostaria de comentar sobre a inclusão. Nós temos aqui uma coordenação de inclusão no Brasil e França. Nós temos vários tipos de aluno com várias necessidades. E essa nossa coordenação ela tem conseguido linkar com os professores,
ver qual a necessidade desse aluno, o que ele precisa, se é vídeo, se é transcrição, e aí a gente faz parceria com a PAI, a gente faz parceria com vários outros institutos, né, com o INAI, para a gente poder ajudar a resolver o problema desses alunos, para que eles possam ter o direito à aula deles, assim como os outros alunos. Perfeito, obrigado. Algum de vocês gostaria de colocar mais algum questionamento para o outro colega? Bom, eu coloquei já no chat aí. Eu gostaria de saber como é que os colegas estão tratando, né? A gente, como eu comentei, nós estamos nos debruçando sobre um plano de retorno, né, de atividades, né? Como o Grendene colocou lá no Sul, né? Que vai voltar, não vai voltar, retrocedeu. Aqui são dois eixos, como eu falei, que a gente tomou por si para esse plano de retorno. E, na verdade, o plano de retorno da unidade inteira, né? Que tem o curso de artes cênicas, de dança, de mediologia, cinema, de artes visuais e o de música. Bom, é um plano que ele tem 3 fases. Eu gostaria depois de perguntar para os colegas se eles têm se debruçado sobre isso, que a gente pode trocar algumas experiências, né, com relação a esse planejamento prévio. Importante dizer que a gente não sabe quando vai implantar. Quem vai dizer quando a gente vai começar o plano, a primeira fase, é a administração central da universidade. Mas numa primeira fase aqui, o que se pensou, cada fase, na primeira fase ela compreende 2 períodos de 2 semanas. Então, na primeira fase, só há o retorno do corpo administrativo, né, para realmente adaptar toda a infraestrutura, adaptar todos os processos, né, que necessitam retornar da universidade. Então, num primeiro período, 20% dos funcionários, no segundo período, 40% dos funcionários. Somente na fase 2, que aí compreende mais 3 períodos, que a gente tem o retorno da atividade com os alunos, né? Aí que realmente os alunos, a gente tem o retorno das atividades com os alunos, sendo no primeiro período, né, no primeiro período da segunda fase, 25% dos alunos apenas, né? E quem são esses alunos? Realmente os alunos que necessitam, por exemplo, o uso desses instrumentos que a gente não consegue, né, oferecer. Os alunos que estão concluindo, né, os seus cursos. E 60% dos funcionários, né, no primeiro período da segunda fase. No segundo período da segunda fase, 50% dos alunos e 80% dos funcionários. No último período dessa fase, 100% dos alunos, 100% dos funcionários. E na terceira fase, que realmente a gente tem o retorno, por exemplo, dos alunos estrangeiros, da banca com os professores que vêm de fora, e assim por diante. Bom, como eu expliquei, esse plano ocorrerá somente quando a administração central considerar que as condições sanitárias são adequadas para aplicar, e disponibilizar testes epidemiológicos, adequação da infraestrutura da unidade. Imagina, como eu falei para vocês, são 60 mil alunos, quase 60 mil alunos nessa universidade, né? É uma cidade que tem que ter toda essa infraestrutura, uso de máscara, álcool em gel, totem de gel para a universidade inteira, higienização dos ambientes. Fizemos uma junta com um diretório específico da reitoria, junto com os chefes de departamento, para verificar cada ambiente, cada laboratório do instituto, qual que é a viabilidade de uso desses laboratórios, quantas pessoas utilizarem, né, como é o uso das salas individuais de estudo, né, quanto tempo a higienizar, mão de obra para higienizar essa sala, né, como eu queria, assim, estamos nos debruçando sobre esses problemas agora, né? E da universidade, protocolo a serem realizados nos restaurantes, ônibus, né? É uma frota de ônibus que vem todos os dias para cá, moradia estudantil, que a Unicamp tem moradia estudantil para mais de 1.000 alunos, né? O cuidado com esses estudantes, que cada estudante vem de uma determinada área do Brasil, né? Não são só do estado de São Paulo. E o cuidado com os funcionários, alunos e docentes do grupo de risco, né?
Então, a cada período, né, desses de 2 semanas, vai ter uma avaliação para verificar se vai para o próximo período, se mantém naquele período, se retrocede para o período anterior, né? Então, isso a universidade que nos diz. E aqui o Grandeni colocou, e a reitoria pelo menos tem sido bastante enfática, que a gente não vislumbra um retorno de atividades para o segundo semestre, atividades presenciais. Então, as coordenações de todos os cursos aqui, dos cursos que são oferecidos na universidade inteira, eles já estão pensando em oferecer isso tudo de forma remota. Então, é um desafio para as práticas coletivas, né, presenciais. Estou falando de orquestra, de big band, de música de câmara. Eu tive uma experiência esse semestre na minha disciplina de música de câmara, que eu estive como professor convidado para falar de música renascentista. Nós fizemos 2 aulas e depois tudo foi foi online mesmo. Então, refletir sobre a interpretação da música renascentista através do referencial teórico que tem. Aí você pede para o aluno gravar, volta na semana que vem, comenta a gravação, pede para gravar de novo. Eu sei que nós conseguimos desenvolver 4 vídeos, né, a partir dessa disciplina, né, com esse grupo, realmente fazendo como o próprio Grandeni comentou, do que as orquestras têm feito, realizado, de fazer as gravações, né, uma acima da outra. Então, sobre essa questão, eu queria colocar para... Precisar que você conclua aí, só porque a gente precisa ter um tempo para responder o do chat. É isso, como é que eles têm trabalhado nessa questão do retorno de presencial. Ok, obrigado, querido. Eu peço desculpas que eu estou cobrando, regulando o tempo aqui, mas é para que a gente depois de responder algumas questões do chat, tá bom? Muito obrigado. Perfeito. Eu passo para Diego, então. A quem eu já peço para todos os colegas que sejamos bem objetivos. Então, sendo bem objetivos, não vou entrar aqui nos detalhes. O governo do estado do Rio Grande do Sul divulgou uma série de protocolos para a educação, assim, enorme, de coisas para se cumprir. Mas, como eu falei, a gente estava com aquela possibilidade de reabertura, então a gente chegou a fazer um plano em 4 etapas, né? Primeiro voltariam os instrumentos de corda, percussão, na primeira etapa. Sempre assim, a gente fez um mapeamento de todos os professores que são de grupo de risco, porque esses vão ter que continuar online enquanto tiver a epidemia. Nós temos professores que têm mais de 60 anos, tem professores que são diabéticos, e todos aqueles problemas que estão na lei, né? Os alunos também, a orientação é que quem for de grupo de risco ou quem vai continuar tendo aula online, né? Mas voltando para as etapas, então, primeiro cordas e percussão, numa segunda etapa os sopros, tem que ver como é que a gente vai fazer o intervalo entre uma aula e outra. A questão também, no início, tinha alguns estudos da Alemanha falando que precisava 5 metros os instrumentos de sopro, agora já parece que não é tanto, então, tentando, né, reunir toda essa informação para saber como faria, né? Numa terceira fase, daí as matérias teóricas em grupo, e só numa última fase as orquestras, coro, banda, e que esses só vão voltar quando a orquestra sinfônica realmente voltar a trabalhar. Então, isso é uma realidade ainda bastante remota, mas a gente chegou a fazer todas essas... É um problema bastante complexo, né? Com todos esses aspectos que o Paulo falou, mas também com esses aspectos do corpo, tanto do corpo docente quanto do corpo discente, de quem é de grupo de risco, ou seja, não vai ser assim como todo mundo está falando, é um novo normal, né? Nós não vamos voltar para aquele normal antigo, então a gente tem que se informar sobre tudo isso e procurar fazer da melhor forma possível quando houver essa reabertura. Passo a palavra, então, para o próximo. Perfeito, obrigado, Diego. Passo para a Lloyd, então. Bom, aqui no Basileia França, nós dependemos das normas do Conselho Estadual de Educação, mas nós planejamos já um retorno para, assim que autorizar, para a gente retornar com os alunos de curso técnico e tecnológico e com os grupos bolsistas, mas não em ensaio coletivos, mas em atendimento individual a esses alunos. E aí também tem os professores, né, os professores de risco, mas a nossa prioridade é voltar com as percussões, porque é muito difícil para o aluno estudar, sim, né, os instrumentos de piano e o instrumento de sopro. Nós estamos fazendo um teste, nós estamos construindo uma cabine
para fazer um teste, para ver como é que vai funcionar essa cabine, e está em fase de produção, né? Nós vamos testar ela essa semana para ver como é que vai ser isso, se dá para a gente utilizar isso nas aulas individuais. E aí a gente vai, né, já chamar o período e vai passar todo dentro desse processo. Mas, assim, não é uma cabine de alto custo, mas parecendo, assim, tudo indica que vai ser bem interessante e que pode ser que essa cabine seja a nossa solução para as aulas individuais também de sopro e de canto. Ok, obrigado. Passo imediatamente para a Adriana. Então, foi pedido pelo governo do estado um plano de retomada, já que eles têm planos de, em setembro, recomeçar esse projeto dentro das escolas. E nós somos uma escola livre, na verdade, então estamos ligados a essas normas do estado e da Secretaria de Saúde. A ideia principal, porque nós funcionamos num antigo prédio de 6 andares, que era um antigo hotel, que foi todo reestruturado para a escola funcionar, e é iniciar com as aulas de instrumentos individuais, desses instrumentos, inclusive, que são instrumentos que dá para tocar com máscara, e que o aluno pode manter um distanciamento grande do professor, porque também a gente dividiu também em 4 fases. Primeiro vão ser com esses instrumentos individuais que têm a utilização de máscara, com todo esse trabalho de higienização quando acaba uma aula. A gente tem um limite de pessoas que podem circular pelo prédio, porque vai ter que fazer todo um trabalho de higienização a partir de cada momento que acontece uma aula, com todos esses cuidados que todos os colegas já falaram. Mas o plano inicial é esse, com aulas individuais de alguns instrumentos, depois com aulas talvez com alguns grupos de câmara muito pequenos também, que não são os de sopro. No último estágio seriam os de sopro e as aulas coletivas. As orquestras, os nossos grupos jovens todos estão fazendo esses trabalhos virtuais, gravando concertos virtuais, cada um no seu período, porque até uma meta de contrato nossa, que está funcionando bem, eles estão fazendo bem, motivados e tudo. E é isso, a gente tem uma esperança de que isso comece em algum momento, mas, pelo que tudo indica, antes do final do ano, a gente não vai conseguir fazer nada muito próximo do que um trabalho coletivo, né, com as pessoas. Os instrumentos de sopro são muito preocupantes, instrumentos de sopros e canto, por todas as pesquisas que nós temos visto, né. Obrigado, Diana. É verdade. A gente viu, acho que, não sei, a última pesquisa que eu vi, o canto ainda é mais... Né, mais do que o instrumento de sopro, né? O canto ele emite mais gotículas no ar do que o próprio instrumento de sopro. São muitos desafios, né? Só para mencionar, na UFRN, a gente está fazendo vários desenhos, criando vários cenários, e realmente a proposta acho que é mais próxima do que todos estão colocando, que é um retorno híbrido nesse momento. Estamos trabalhando de modo por adesão, o professor e o estudante está por adesão para esse período letivo excepcional, de forma remota, mas esse desenho que está se configurando aí para o retorno realmente é mediante um parecer dos técnicos, né, da saúde, liberando o acesso ao prédio, e na sequência a gente vai tentar manter o máximo que puder de forma remota, e aqueles casos excepcionais justificáveis que precisarem de uma presença, a gente vai ter que criar seguir um número de protocolos aí para acesso, para que a segurança mínima possa ser mantida, porque é isso, né? A preservação à vida vem em primeiro lugar, e depois na sequência a gente pensa no restante, né? Então, eu quero agradecer esse agora segundo bloco, nós vamos para um terceiro bloco. Temos pouco tempo, mas várias perguntas pelo chat. Eu vou começar com uma pergunta que está aqui para o Diego, acho que vocês também estão acompanhando aí, algumas perguntas estão sendo colocadas lá no nosso grupo de WhatsApp. E tem uma pergunta para o Diego, que é assim, como a orquestra se tornou virtual, qual a estrutura, como administram tantas turmas, né, horários, arquivos, alguma dica de detalhe para que possamos fazer o semelhante, né? E aí tem uma curiosidade aí sobre as aulas em conjunto, as práticas de ensaio dos naipes online, como é que tem sido feito. Alguma coisa foi mencionada, mas acho que, Diego, talvez você possa falar um pouco mais sobre isso. Então, nós estamos justamente pesquisando esse aplicativo, esse programa Jam Kazam, para ver se a gente pode fazer realmente um ensaio. Mas o que a gente tem feito até agora é que o maestro, ele fala as mesmas coisas que ele falaria no ensaio e ele demonstra, né? Ele demonstra com o instrumento para todos os alunos.
E aí os alunos também podem tocar, eles fazem uma reunião pelo Zoom, eles podem tocar alguma coisa ou mandar uma gravação para o maestro, né? O Spala também, de cada um dos naipes, também demonstra como é. E, inclusive, eles fazem uma coisa que muitas vezes não tem tempo, que é ouvir e analisar a obra, né? Então, essa é uma forma que normalmente não se tem tempo de fazer. A partitura, como falei, da Quinta de Beethoven está no IMSLP, a Quinta de Beethoven, não, a Quinta de Tchaikovsky está no IMSLP, então isso foi fácil de se disponibilizar para todos. É a obra que a OSPA Jovem está estudando, né? Mas, assim, o engajamento dos estudantes está sendo muito bom, assim, né? Nesse sistema, né? Eles têm comparecido. Eles têm surpreendido a gente, né? Com o muito, entusiasmo deles, né? Com certeza, né? E eles estão fazendo essa preparação para que quando voltar, né? Vai pegar possa fogo. suprir todas. Exatamente. Então, essa é. Agora, a gente ainda não conseguiu um aplicativo que todo mundo pudesse tocar, né? Não estou dizendo a orquestra inteira, é impossível, mas pelo menos no estágio da tecnologia atual, né? Agora, a gente procura fazer, como eu falei sempre, né? Fazendo o melhor que pode. Essa coisa do estudo da parte também é uma coisa que, às vezes, quando a gente estava naquele normal, para alguns passava meio assim, né? Ia no ensaio, tocava, estudava lá no ensaio, estudava um pouquinho. Então, pode ter, como eu estou falando, pode ter essa vantagem, né? De o maestro mostrar, o Spala mostrar, o próprio aluno ter que tocar e coisa, de ter um cuidado maior com isso, porque pode servir como uma lição para eles no futuro, né? É assim que a gente tem feito. Diego, aqui a gente tem feito algo nesse sentido também, inclusive com os professores de instrumento, fazendo essas demonstrações e levando a turma, né? Então isso é bem bacana, porque aí os docentes e os alunos se debruçam mais, né, sobre o estudo dessas partes, dessas particularidades, e tem funcionado bacana. A gente tem se surpreendido mesmo, como a Adriana falou. Então uma coisa de quando você se grava e ouve o que você está tocando também. Uma autoanálise. Daí eles também, muitos alunos melhoraram muito a autocrítica e melhoraram muito o nível musical depois dessa coisa de ter que se gravar e mostrar. Isso é ótimo. É uma coisa que a gente fala também quando eu dou aula, eu sempre falo assim, se gravem, só que daí você não tem como ir na casa deles, né? Antigamente, estou falando, né? Agora, se vocês mandam o vídeo, aí não tem alternativa, e daí muitas vezes o aluno se grava e pensa, opa, né? E aí faz 5, 6, 7, 8, 10, 15 vídeos até escolher aquele que vai mandar. E isso é todo um processo que deveria ser feito sempre, no fundo, né? Então, esse resultado é muito bom dessas gravações. Tem uma outra pergunta que, assim, gostaria de fazer uma pergunta. Qual a opinião dos professores a respeito da continuação durante esse período das atividades de ensino em formato não obrigatório e aberto ao público ou outras faculdades? Acho que quer dizer mais se você seria que deve ser obrigatório, não obrigatório, já reconhecendo essas dificuldades que, porventura, as pessoas vão ter de acesso. Se eu puder responder, eu acredito que isso não deve ser. A gente assumiu aqui que não é obrigatório, tanto é que deu mais 2 semestres para os alunos. Tcharam! Opa! Acontece isso, né? Toda hora. Ô, dureza! Ô, dureza! Isso, foi só o Paulo, né? Congelou o Paulo, tadinho, ô dó. Isso. Podemos... As idades de cada pessoa. Voltou. Pronto. Voltou, Paulo. Pronto, voltou, desculpe. Então, por conta das realidades, né? A realidade de cada aluno, de cada professora, isso não dá para a gente mesurar isso. Eu acho que tem que ser muito livre mesmo, né? Os aspectos positivos são imensos, né? Mas existem aspectos negativos que têm que ser considerados, sim. Né? Eu tenho acostumado a conversar com os meus alunos. Se você não quiser fazer as aulas de instrumento, mas quiser que a gente se encontre pelo menos 15 minutos na semana para a gente conversar, tá tudo certo, né? Para eu saber como é que está esse aluno e tal. Acho que isso é bacana. Isso, eu queria comentar sobre essa questão aí, porque as pessoas muitas vezes pensam que esse ensino remoto, ele precisa ser síncrono, né?
E a gente vê que os ganhos, quando é assíncrono, às vezes o estudante não tem condições de estar naquele horário, naquele mesmo dia, em tempo real com você ali, mas você formula uma atividade interessante, ele em casa, no tempo dele, na disponibilidade dele, ele vai montar a sua rotina e acessar. E a gente tem visto isso, que muitas vezes as nossas atividades em sala de aula, elas são algumas vezes efêmeras, porque você ensina alguma coisa, quem está presente aprendeu, quem não está, não aprendeu. E agora, à distância, muitas vezes a gente vê um esforço muito grande de você tentar formular o mais burilado quanto possível a informação, condensar aquilo numa aula de 50 minutos. Então, às vezes, e aí não estou defendendo que a gente não precise mais voltar presencial nem nada, estou colocando só como uma alternativa agora, que eu vejo um esforço coletivo muito grande dos profissionais da educação para, naquele tempo, colocar a informação de forma mais concisa e tranquila e explicativa, e aquilo fica como registro, um arquivo, né? E o estudante, muitas vezes, tem uma aula muito mais compactada, muito mais recheada de informações, de riqueza, às vezes com muitos detalhes de vídeo, de áudio, né? Porque o professor teve ali, se deteve para poder fazer esse material. Agora, por outro lado, a gente percebe, a exemplo dos meus professores aqui, é que o tempo de dedicação para a produção desse material é gigante. Né? A gente tem um conhecimento, muitas vezes você ia para a sala com aquele preparo, planejava a sua aula, mas agora você precisa gastar 4, 5, 6, 10 vezes mais tempo para poder planejar aquela mesma aula, porque você tem agora, inclusive, que dominar recursos tecnológicos que muitas vezes você não tinha, de produção do áudio, a gravação, a edição de vídeo, né? Ter que lidar com a luz do ambiente e tantas coisas assim de conhecimentos técnicos que nós temos que aprender nesse momento, né? Mas vejo que tem ganhos aí que provavelmente, mesmo no retorno de uma aula presencial, a gente vai ganhar muito com o que está acontecendo agora. Eu acho que o professor que está reaprendendo a usar esses recursos, a aula dele vai ficar muito mais rica quando ele retornar. Vai ficar muito melhor, vai ficar, assim, vai dar um salto de qualidade nas aulas. Sem dúvida. Eles têm montado muitos grupos de Facebook, onde eles colocam a informação lá e o aluno acessa no momento que ele pode. Exatamente. De todos os instrumentos eles estão fazendo na EMESP. Uhum. Eu acho que, além dessa possibilidade da gravação, né, de funcionar de forma assíncrona, né, que foi colocado, ganhos, que oportunidades de ganho que a gente tem pós-pandemia, por exemplo, a realização aqui, né, específica, a realização desses exames, como monografias, recitais, por forma de pareceres, né, recitais que eu falo são os pequenos recitais no meio do curso, não aquele final. Isso pode ser um ganho. A utilização desses procedimentos síncronos e assíncronos nas aulas, né, estava tudo no Moodle, mas de forma presencial, está no Moodle agora de forma não presencial, tem uma adaptação, né? Essa desburocratização de procedimentos administrativos também, a quantidade de assinatura eletrônica que foi possível a partir desse momento, né, essa possibilidade. E acredito que a gente está vivenciando, e isso que a gente está vivendo hoje, a possibilidade de uma maior visibilidade de produção. Né? A gente tem mais visibilidade da produção, eu falo aqui pelo Departamento de Música da Unicamp, na graduação, na pós, na extensão, por conta da universidade. Fica registrado, né, Paulo? Num lugar que todo mundo, se em algum momento quiser ter acesso, tem, né? Esses vídeos de performance, de novas produções, de aulas, de debate, de palestra, de curso, de um festival online. Né? A Associação Brasileira de Trompetistas fez um concurso online, né, há 2 meses atrás, o Flávio foi que fomentou isso, essas novas parcerias com instituições, né, que está fazendo. Então, acho que isso são, né, desse momento terrível que está vivendo, são as oportunidades que apareceram pós-pandemia. Né? Perfeito. Eu acho, a gente também vai fazer um festival online na EMESP no mês de julho agora, começa a semana que vem, que já estava programado e só com workshops, com pessoas de fora que a gente não consegue ter acesso normalmente. Inclusive, temos professores em comum, que nós convidamos também, que estão participando do festival do FIMUCA. Que maravilha. Então, já vou emendar aí a divulgação do Festival de Música Popular, que a gente vai emendar logo depois aí na continuidade do FIMUCA. Eu ia perguntar o que vocês iam fazer com a música popular, que vocês também têm um departamento aí, né? Eu estava de olho. Tô de olho. Não, eu ia dizer que os professores de metais da Escola da OSPA também estão planejando o festival. Deve sair em breve. Então, maravilha. São grandes oportunidades, né, aí para o pessoal
né, para os alunos poderem estudar e tudo. Isso e acesso já estava acontecendo festivais no Brasil inteiro, presencialmente. Agora, com isso, tem que continuar o mesmo formato. Muita gente quer se aprofundar no conhecimento musical, nem que não seja músico profissional. O virtual tem essa coisa também que democratiza, né? Olha a quantidade de inscritos que tem aí, né, no FIMUCA. Imagina quantas pessoas podem ter acesso a coisas que, às vezes, né, numa cidade pequenininha, lá no interior, com acesso à internet, tem um mundo, né? Muito legal. Barateia os custos, né, para o aluno. Claro. O aluno que não tem a possibilidade, porque financeiramente é inviável, com o virtual ele tem a possibilidade de participar. Isso. Olha, nós temos mais 6 minutos, 5 agora, 5 minutos. O Flávio está me chamando a atenção. Então, nesses 5 minutos, vou colocar uma questão que foi colocada pelo Davi Cardim, que não diz respeito exatamente à pandemia, mas eu acho que ajuda a gente a pensar nesse momento agora. Ele coloca assim: o projeto Guri, quase foi extinto recentemente. Como outras organizações podem trabalhar para enfrentar a desvalorização cultural, visto que em poucos anos diversas orquestras acabaram? E aí a gente está num momento onde essas orquestras estão tendo que se readaptar, né? Os grupos estão tendo que se readaptar para trabalhos assim. Você sente que esse momento, para essa valorização cultural, ela fortalece, não fortalece? É um momento para a gente poder repensar, reconstruir. O que vocês teriam para colocar nesses 5 minutos que nós temos para finalizar? Olha, eu rapidamente, só porque eu faço parte do conselho administrativo do Guri, e vivi bastante essa angústia, né, daquele momento do projeto Guri, mas o que manteve, né, e o que eu acredito que irá manter todos os grupos que são patrimônios da cultura brasileira, é a valorização e o reconhecimento das pessoas. O Guri, ele teve um reconhecimento imenso por parte da população inteira do estado de São Paulo, né? Então, por isso, não teve consequências piores para o Guri. Então, acredito que é esse fomento junto à população, né, essa consciência, né, do valor de cada grupo musical desse, sinfônico ou popular, que existe da nossa nação. E isso é fundamental para que essas instituições permaneçam. Eu também acredito, Paulo, que aqui no Brasileiro França a gente tem focado muito em ensinar para os nossos artistas a valorização da arte dele, entendeu? Como ele entra nesse mercado de trabalho, como ele se fixa, como ele se valoriza e chamar a comunidade para dentro da escola. Trazer a comunidade para ela enxergar essa instituição. Então, é isso que tem nos garantido aqui no Estado de Goiás. Obrigado. É a mesma coisa, né? Pode falar, Diego. Não, eu acho que esse tema é um tema que mereceu uma mesa redonda também, né? Só para ele. Tem essa bomba no final aí. Eu acho que a definição também da cultura como uma coisa que é fundamental e como uma coisa que o Estado tem, né, obrigação de fomentar e de defender, eu também acho que isso é muito importante e que passa por isso, uma discussão que a sociedade brasileira tem que fazer. Essa coisa dos projetos sociais trouxe um enorme elemento assim agregador nessa discussão, mostrando que a música, ela, além de ter um papel só da arte, ela tem um papel importantíssimo na sociedade, né? Um papel transformador. Então, o nosso país precisa amadurecer, e os estados também, enfim, amadurecer nesse debate, né, e ver como é importante, como realmente a cultura é uma coisa que sem o Estado ela dificilmente, né, como a gente falou aqui, tudo é muito caro, os instrumentos são muito caros, então a gente precisa, claro que a sociedade também tem que se envolver, mas esse debate sobre o papel do Estado eu acho que é fundamental. Eu acho que a gente tem que sair da bolha nossa como artistas e trazer as pessoas para próximos da gente. Nós temos que olhar para o lado, porque assim, cada pessoa, cada criança, cada adolescente que estuda com a gente, ele tem uma família envolvida. Então, é trazer a sociedade, a gente tem que servi-los de alguma forma, olhando para eles, sabendo da necessidade deles. E com isso,
as coisas vão acontecendo, porque não é do lado do esperar do Estado somente isso, né? Claro. Eu Não, acho. E os nossos jovens, para quem eles olham? Eu trabalhei 13 anos no Bacarelli. Eu sei o que é a transformação de um jovem, todos nós que estamos aqui, né? De um jovem através da arte, a arte, sim, não só a música, né? eu falei no Estado, mas eu acho que isso que você falou também é essencial, e também esse diálogo que a gente tem que ter com os nossos políticos e com a sociedade, Sim. de mostrar esses benefícios, né? Porque há 20, 30 anos atrás você falava, isso é cultura, e todo mundo assim, cultura, né? Hoje em dia isso não se sustenta mais, essa, infelizmente, né? A gente precisa mostrar. Eu me lembro no Festival de Pelotas, né, que é um festival patrocinado aqui pelo SESC, saiu um artigo do diretor do SESC mostrando todas as vantagens econômicas que o festival traz para a cidade de Pelotas, em termos de coisa, né? Então, a gente precisa, nós que somos gestores, aí, diretores, a gente precisa também saber mostrar para a sociedade essa coisa, é uma responsabilidade nossa isso também, eu acho. Queridos e queridas, eu peço desculpas. A gente, em 1 minuto, vai começar uma outra transmissão, vai sobrepor essa aqui. Quero agradecer demais para vocês todos aí e vocês todas pela oportunidade de estar conosco, é um tema tão importante, né? Espero que estejam todos bem e que continuemos assim. Muito obrigado, Muito viu? obrigada, viu, gente? Foi um grande prazer. Prazerzão, um abraço, gente. Prazer, abraço. Espero encontrá-los pessoalmente. Tchau. Um grande abraço. Esperamos! Abraço. Muito obrigado a todos que estão em casa. Com isso, a gente encerra a nossa transmissão. Muito obrigado. Acho que a gente tem que esperar 1 minutinho até encerrar em casa. Tá certo.